Queridos irmãos e queridas irmãs presentes em nosso santuário nesta manhã de domingo, o dia do Senhor, e queridos irmãos e queridas irmãs que estão neste momento participando da Santa Missa, acompanhando através da transmissão da rádio difusora e também pelas nossas redes sociais. A cada dia que escutamos a palavra de Deus, e de modo muito especial quando em maior número de fiéis estamos reunidos aos domingos, Deus sempre nos fala profundamente, atingindo o nosso coração. Hoje, através de dois momentos, um no Antigo Testamento, a primeira leitura e o Evangelho no Novo Testamento, vem o assunto de uma doença que hoje tem cura, mas naquele tempo não existia cura, era a lepra. Mas o mais interessante é a gente perceber que o fato de ser aquele que estava desconfiado de possuir essa doença, ou já estava constatado, o fato de ter que se apresentar ao sacerdote daquele tempo, significava que não era apenas uma doença física que a pessoa tinha, mas ela simbolizava na mentalidade daquela época que a pessoa tinha cometido um pecado muito grande e que Deus a castigava, dando-lhe essa doença que ficava com a sua pele tão deteriorada, tão prejudicada. Então, além de ser uma doença física, era também a expressão de um castigo de Deus. Esta era a mentalidade daquela época. E por isso nós escutamos algumas orientações na primeira leitura. Eles precisavam ficar excluídos, afastados, e quando passassem por uma pessoa, eles deveriam gritar: eu sou impuro, eu sou impuro. Ninguém podia se aproximar dessa pessoa, e se uma pessoa tentasse, quando estava doente, se aproximar de outras, ela era apedrejada. Jesus vem e faz totalmente diferente. Diante dele consegue chegar um leproso que se ajoelha e que diz, expressando uma confiança muito grande em Jesus: se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. E tem uma frasezinha muito pequena dentro do Evangelho, que fala assim de algo que expressa quem é de verdade Jesus. O Evangelho diz que Jesus teve compaixão daquele homem e tocou nele e o curou. Mas ter compaixão é uma situação divina, ou seja, Jesus se colocou no lugar daquele homem que era excluído, que era afastado, que era condenado, que era julgado, que recebia todo tipo de preconceito. Jesus se colocou no lugar dele, teve compaixão e o acolheu e o recebeu e o curou, para nos ensinar uma lição muito simples, mas muito bonita e real. Retirar do nosso pensamento
e do nosso coração todo tipo de preconceito. Nós somos às vezes muito preconceituosos na nossa vida, no dia a dia, nas atitudes e nas decisões que nós tomamos pela vida fora. Certamente, meus irmãos, as pessoas que tiveram o Covid naquele período mais forte do vírus, se sentiram assim como os leprosos naquele tempo. Tiveram que ficar excluídos até da própria família. Ninguém podia chegar perto enquanto a pessoa estava no auge da doença. Além do sofrimento da doença, a pessoa vivia sozinha, como a juventude diz, curtindo aquele momento tão triste dentro da sua vida. E aí nós aprendemos que não podemos ter preconceito das pessoas. Ah, porque esse faz isso ou faz aquilo, mas nós precisamos encontrar nas atitudes de Jesus aquilo que de verdade cura, o amor e o carinho e a atenção. Sabe, meus irmãos, na caminhada da vida, nós às vezes encontramos algumas pessoas que chegamos a uma conclusão: é melhor ficar um pouco distante, mas eu não posso ter no meu coração ódio. Eu posso estar um pouco afastado, porque de verdade não dá certo ficar perto, mas em ninguém eu posso ter ódio dentro do meu coração. Às vezes você vê certas atitudes dos outros e você diz assim: aquela pessoa tem ódio do outro. Não, nem sempre, porque aquele que tem Jesus dentro do seu coração não consegue ter ódio das outras pessoas. O carinho e o amor são grandes remédios que curam as nossas enfermidades, de modo muito especial as enfermidades espirituais. E um segundo pensamento, São Paulo, na segunda leitura, diz, ele dá praticamente no final deste discurso, que alguns domingos nós temos escutado, ele vem dizer um testemunho de sua vida. Ele está sempre perto do Senhor, e ele tudo faz para o Senhor, e querendo resgatar todos, de modo especial aqueles que vivem às margens do caminho. Ele quer que todos estejam perto do Senhor, o Senhor Deus. E ele então diz: não causem escândalo aos outros, mas busquem sim, na santidade da vida e no encontro com o Senhor, experimentar como é maravilhoso a gente estar perto de Deus. Esses dois breves pensamentos constituem a nossa reflexão neste domingo. Não ter preconceito, não causar escândalo, mas ter uma vida próxima de Deus e que aproxima as pessoas de Deus. Mas para isso, meus irmãos, acontecer, a gente precisa ser curado aqui dentro, mas a cura precisa começar na nossa cabeça, porque às vezes o nosso coração só tem coisas boas, mas a nossa cabeça vai interferindo e vai deixando que o nosso coração tenha coisas ruins. Então hoje o Senhor nos pede a conversão, a cura
deste pensamento, dos nossos pensamentos, para podermos estar sempre com Deus e viver intensamente a graça dele. Nós vamos encerrar a homilia e antes de proclamar a nossa fé, nós vamos confiantes pedir cantando que o Senhor venha ao nosso encontro, nos cure profundamente, que Ele, como fez com o leproso, Ele também toque nas nossas enfermidades espirituais. E quando Jesus toca naquilo que nós temos de tristeza, de erro, tudo se transforma na paz da sua presença. Cantemos todos juntos, confiantes na graça de Deus. Podemos permanecer